tudo bem? Para quem já me conhece aqui, que bom estar com você. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Eva Caetano e hoje vou contar um pouco da minha história para você. Vou começar hoje, vão ter 3 capítulos nessa história. Vou começar hoje, vou ter outro dia que vou mostrar aqui para vocês e o final da história depois. E quando eu resolvi contar novamente a minha história aqui, eu pensei, nossa, poderia fazer assim algo bem fantástico. Porque hoje eu posso contratar um videomaker, contratar uma edição super fantástica, drone, enfim, fazer algo bem cinematográfico, essas coisas super fantásticas, né? E logo depois eu pensei, não, eu quero mostrar para todas as mulheres que me seguem aqui, e grande parte são empreendedoras ou querem ser empreendedoras assim como eu, que não precisa de nada super fantástico, de nada com muita edição, e de nenhum videomaker, para você começar e para você contar a sua história para outra pessoa aqui. E como eu sou uma mulher hoje, que muitas mulheres se inspiram no meu trabalho, no meu dia a dia, na minha determinação, na minha história, então eu resolvi fazer assim, do celular, na minha casa, que é o local onde eu mais amo. Então nesse primeiro momento, eu vou contar de onde veio a Eva, né? Realmente, quando eu nasci, os meus pais, coisa rápida e breve. No segundo momento, eu escolhi uma outra parte da casa que eu amo também, para contar a segunda parte. E no terceiro momento, vou falar sobre o meu trabalho. Então vamos lá? Eu sou Eva Cristina Rodrigues Caetano, filha de Joaquim e Valdeci, isso mesmo. Nasci em 1987, sou filha única da minha mãe, porém do meu pai, eu sou a segunda filha. Então, eu tenho um irmão e tenho uma irmã depois de mim. Tenho o Michel e tenho a Graciele. Cada um de uma mãe. Então, meu pai é assim, né? Eu fui criada com os meus pais até os meus 6 anos de idade. Com 6 anos de idade, a minha mãe se separou do meu pai. Eles tiveram um conflito no relacionamento e não puderam dar continuidade àquele relacionamento. Super entendo? E eu falo que desde o começo, né, desde sempre, quando eu comecei a entender que eu tinha que ter mais discernimento das coisas, eu sempre entendi muito bem isso. Nunca tive muitos problemas, claro que não foi tudo lindo, mas nunca tive muitos problemas e nunca me martirizei por causa da separação dos meus pais. Tudo na vida, né, tem o porquê. E não é justo, e não era justo para nenhum dos dois viver infelizes, ou pelos problemas que ele tinha, o que não cabe a mim. Não sou eu que tenho que saber, entender, orientá-los a como teria que ser, né? Então, com os meus 6 anos, eles se separaram e eu vivi com o meu pai. Então, foi o meu pai, Joaquim, que cuidou, que me fez, né, todo o processo de pré-adolescência, de criança ainda, porque eu tinha 6 anos, pré-adolescente, adolescente e jovem. Foi ele ali que esteve bem próximo, bem pertinho, me orientou, foi muito firme. Eu falo que meu pai tem uma garra impressionante, porque cuidar de uma menina, né, é sempre mais difícil. Não ficando para trás, a minha mãe também é uma mulher incrível, uma mulher espetacular, que teve grandes dificuldades na vida, mas que tudo que ela passou e que tem que passar é porque tem que ser. Ela separou do meu pai, viveu um tempo fora ali da cidade, depois retornou e depois voltou para sua cidade natal, que é onde ela vive hoje, que é no interior de Minas, no Vale de Jequitinhonha. E aí sempre quando eu posso eu vou visitá-la. Vivemos super bem, tenho todo o entendimento, todo dentro do que eu consigo, né? E ela também dentro do que ela consegue, e o meu pai também. E eu aprendi muito, sempre vou relatar aqui para vocês, que uma pessoa me ajudou muito, que é a Cleide Loyola, quando eu me vi no meu primeiro casamento, e vi que esse casamento também estava terminando, eu fui buscar ajuda com ela. E ela me fez entender primeiro o motivo da separação dos meus pais, aonde eu vivia, aonde eu tive que viver e qual que era a minha posição aqui na Terra, como filha. E isso fez assim a minha vida abrir muito para muita coisa. Para ter justamente ainda mais, eu já era, ainda mais entendimento, ainda mais tranquilidade, e entender que cada um tem o seu espaço. E eu era filha, então eu não tinha que envolver no processo dos dois. Então meu pai cuidou muito bem, né? Me deu educação, sempre falou que eu tinha que trabalhar, que eu tinha que conquistar as minhas coisas. Eu tinha um medo enorme de ter filhos. Ele falava, você não pode ter filho, essas coisas de adolescente, né? Pai, colocando ali aquela pressão, aquele medo. Então eu comecei a namorar aos meus 16 anos. No primeiro momento namorei escondido, logo depois ele ficou sabendo. Aos meus 21 anos eu realizei meu primeiro casamento, né? Casei,
uma pessoa também espetacular. Já contei várias vezes histórias dele aqui, como que é, né, todo esse comportamento entre todos nós aqui. É muito interessante. Hoje ele é o meu sócio na minha outra empresa que eu tenho, que eu trabalho com depilação a laser, mas vou contar a minha história de depilação a laser lá no Eva Caetano, que é sobre depilação a laser. Então eu convivi com ele durante 11 anos, foram 7 de namoro e 4 de casamento. Coração excelente, uma pessoa maravilhosa, e eu também sempre fui muito bacana com ele. Éramos muito novos, né? Não tinha ainda toda a preparação para manter um relacionamento, mas nunca teve nenhuma falta de respeito entre um e outro, certo? E aí resolvi me separar. Quando eu me separei, eu logo depois conheci o Alessandro, que essa história é do próximo episódio. Mas eu fiz a minha faculdade, eu formei, meu pai sempre foi muito firme com os estudos, né? Eu me formei. Logo depois eu entrei na faculdade, ele sempre falou que queria que eu fizesse faculdade. Eu fiz faculdade de fisioterapia, na época foi uma dificuldade para eu saber o que eu queria fazer, mas eu resolvi fazer faculdade de fisioterapia. Ele me ajudou muito. Tivemos alguns desconfortos durante esse período da faculdade, porque meu pai é muito ligado à questão financeira e isso trazia muito gastos, né? Apesar que, quando eu entrei para a faculdade, eu já era manicure. Então eu fui manicure durante muitos anos na minha vida. Eu fazia sobrancelhas e unha, pé e mão. Eu morava no bairro Jardim Teresópolis, em Betim, eu sou de Betim, e lá eu tinha uma clientela enorme, enorme. Então, eu fiz grande parte do financeiro da minha faculdade, pode-se dizer que quase metade dos gastos, que não queria, né, que não quer dizer a mensalidade, os outros gastos, quase tudo pode dizer, fui eu que paguei, fazendo unha. Então, ali eu já me descobri empreendedora. Então, eu fazia muita unha, eu trabalhava de domingo a domingo, incansavelmente. Eu pensava muito que eu queria pagar minha faculdade, que eu queria pagar os meus estudos, que eu queria ter uma melhor caneta, que eu queria ter os xerox que era necessário, a melhor van para ir para a faculdade. Eu sempre fui de van, era um local um pouco difícil, acesso à faculdade, então eu sempre tive essa oportunidade de pagar a minha van para ir para a faculdade. E aí eu conheci muitas pessoas maravilhosas, muitas pessoas que me ajudaram na faculdade. Eu tive Regina, a Dani, entre outras, que me ajudaram muito. São amigas até hoje. São pessoas que me acolheram mesmo, de levar para casa delas, de fazer a unha delas, de ser cliente minhas. Eu tive uma clientela dentro da faculdade, no horário de faculdade de intervalo, eu fazia sobrancelha. E teve um período que eu vendi também bombom. E teve um período que eu vendi bolo de cenoura. E aí que entra um pouquinho mais, voltar um pouquinho na história. Quando o meu pai se separou, ficou muitos anos sozinho, ele só tinha, né, os seus namoros e tal, mas nunca levou ninguém para dentro de casa. E aí chegou um certo ponto que ele conheceu uma mulher, e que até a esposa dele até hoje, que é a Rosa Helena, que é a minha madrasta, né, é a esposa do meu pai, que é uma grande mulher, uma mulher que, nossa, que é incrível todo o processo dela com meu pai. E aí, depois de um tempo que eles estavam namorando, que eles se conheceram, estavam namorando, ela foi morar com a gente. E logo depois ela engravidou. Eu falo que esse foi o único momento da minha vida que eu fui rebelde. Mas assim, foram poucos dias, nem foram muita coisa. O meu pai sempre me preparou para ter uma irmã, falava que era muito legal, porque o meu irmão vive longe, né? Ele não era presente com a gente. Que era muito legal você ter uma irmã, ter companhia de uma irmã, quando ficasse mais velha, ter onde ir, passear no domingo, comer almoço e tal. E eu achava muito legal, mas quando ela me relatou a gestação, eu fiquei um pouco, né, travada. Falei, será? Eu era filha única até então, né, dentro de casa. E aí, durante a gestação dela, eu convivi com ela, tive, né, muito carinho. E quando a minha irmã nasceu, eu realmente não quis vê-la, né? Fiquei um pouco sentida e fui ter um pouco mais de intimidade, de chegar próximo, de querer ver quase um mês depois. Mas tudo isso já passou, né? Tudo isso já se resolveu. E hoje é uma mulher linda, a minha irmã já tem 20 anos, é uma mulher linda. A minha madrasta está com meu pai até hoje. No meu período de faculdade, voltando, né? No meu período de faculdade, minha madrasta sempre cozinhou muito bem e ela faz um bolo de cenoura maravilhoso, não tem igual, nunca achei igual. E aí ela começou a fazer, eu sempre levava para eu lanchar, e aí eu comecei a fazer o bolo para vender na faculdade. Então eu fazia unha, vendia bolo na faculdade e alguns dias da semana eu levava o chocolate, que é de uma amiga também, que até hoje virou minha cliente. Ela fazia era minha cliente de unha e virou cliente de importados. Ela fazia esses docinhos e eu levava para a faculdade. Então eu convivi com meu pai até os meus 18 anos. Até os meus 21, quase 22 anos, foi quando logo eu estava quase me formando na faculdade. E eu sempre falei que eu não queria conviver com os meus pais, com meu pai dentro de casa. A gente vai chegando a uma certa idade, a gente vai criando os nossos próprios
as nossas próprias opiniões, né, o caminho que eu queria seguir. E nem sempre é o que o pai, né, que os pais querem. E eu sempre pensei assim, e ele sempre me ensinou, não justificava eu querer mudar o meu pai. Né? Isso não existe. Eu querer mudar o meu pai, eu querer mudar as regras da casa, eu querer fazer diferente as regras da casa. Eu teria que criar as minhas. Eu teria que ter a minha casa, fazer a minha casa. É esse o caminho da vida. Né? É esse o caminho de quem é um filho para virar dono da sua própria vida e ter a sua própria família. E assim eu fiz com os meus quase 22 anos. Saí de casa, fui morar sozinha. Eu já trabalhava, eu fazia unha, mas também já comecei a trabalhar com a depilação a laser. Foi onde eu comecei a empreender mais ainda, já ganhava super bem. E aí eu fui morar sozinha em um apartamento em Betim. E tive um momento distante do meu pai durante esse período, porque ao mesmo tempo que ele queria que eu seguisse a minha vida, pai nenhum quer que o filho saia de casa, né? Apesar que ele deixou eu ir, mas sempre com aquele ressentimento. Mas eu fui, graças a Deus, sempre deu tudo muito certo. Tive um apartamento, tive os meus móveis e logo depois eu me casei. Então, tive uma juventude, uma adolescência de muito trabalho, de muito esforço. O meu pai sempre foi muito rígido comigo, sempre foi muito firme comigo. Agradeço a cada palavra dele, a cada momento que ele esteve comigo. A minha mãe mesmo distante, mas quando eu ia passar com ela os dias, ela era sempre muito carinhosa, sempre muito... Fazia tudo. Eu amo frango frito, amo frango frito. E eu sempre, quando eu ia pra lá, tinha o frango frito. Então, ela sempre fazia questão de fazer as coisas que eu gostava, de cuidar de mim, de lavar o meu cabelo. Quando eu comecei a descolorir, ela sempre me ensinou, sempre foi muito, muito vaidosa. E eu aprendi tudo isso com ela. Então, esse é um pouquinho do começo da minha vida, né? De onde eu vim. Eu falei, né? Sou do bairro Jardim Cresóstomo Betim, a periferia de Betim. É um bairro muito simples, mas que existe pessoas maravilhosas, de coração grandioso. Grande parte da minha amizade está ali. Eu tenho amigas que na minha adolescência me levaram para a igreja, famílias que eu considero minha família. Eu tenho família da Juliane, família da Dani, família da Marta, são várias amigas minhas que durante a adolescência fizeram eu seguir um caminho junto com a família delas, né? Um caminho de luz, de paz, de honestidade, de coisas boas e sempre muito, muito alegre, sabe? Com muito carinho. E elas sempre me incentivaram na unha, que falaram, percebiam o meu talento, realmente eu tinha um talento, ainda tem, né? Se precisar, ainda tem, um talento muito grande para mexer com a área da beleza. Então, elas sempre incentivaram isso, sempre me colocaram muito para frente, estavam sempre do meu lado, sempre me ajudaram, dando conselho, dando aviso, dando recados, né? E esse é um pouquinho do começo da minha vida, da minha história como empreendedora. E logo já vou contar para vocês um pouquinho do meu casamento com o Alessandro, aonde começa a minha vida de empreendedora, aqui no Eva Importados. Te aguardo no próximo episódio.